Salve, rapaziada, Carlos do Universo Botafogo na área, trajando um manto aí, ó, né? Porque no fim das contas, a gente não é Botafogo só quando as coisas vão bem. O torcedor de verdade está com o time e com o clube sempre. Bom, começa o vídeo com essa explanação porque tá com o time e com o clube sempre, nunca de forma alguma pode ser sinônimo de subserviência ou de babação de ovo, né? Quem acompanha o nosso canal aqui vê que eu e Rafa, a gente tenta muito entregar o lado do torcedor para vocês que nos acompanham, falar aquilo que a gente vê em campo, que a gente sente fora do campo, que a gente acompanha de bastidor, né? Sem escolher a agenda super positiva, sem escolher a agenda super negativa, a gente simplesmente toca o barco conforme aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos acompanhando. Bom, 2023, por exemplo, que era o segundo ano da SAF, nós tivemos um ano dividido em dois, né? Primeira metade do ano começou muito mal, o Castro quase caiu, recuperou, líder absoluto, recordista em ponto, Castro saiu, né? Teve toda aquela derrocada do segundo turno, então um ano de altos e baixos, e a gente no canal vinha chamando atenção para os altos e baixos que aconteciam, né? Tentando fazer a crítica quando a gente via o que estava errado, apontar o que estava certo, e desde então o que se sucede são várias pessoas que taxavam a gente como agente do caos porque a gente queria a volta dos amadores, como se isso tivesse dito alguma vez no canal por qualquer um de nós. Na verdade, o que nós estávamos fazendo é apontando equívocos administrativos, ou de técnico, ou de jogadores em jogos, que esse é o nosso papel aqui no canal, trazer a nossa visão. Veio 2024, um ano que o Botafogo também começa, assim como esse ano, com um planejamento bem errado, contrata o Arthur Jorge em abril. O Arthur Jorge já começa a encaixar um bom trabalho, porque a comissão técnica eles são muito bons. O Botafogo traz 2, 3 peças fora de série no meio do ano, encaixa final, dá o encaixe final para o elenco, e aí vira um time avassalador. Do segundo turno do ano passado, o Botafogo tratora seus adversários, leva tudo que tinha pela frente. Arrisco dizer que se não tivesse sido operado no jogo contra o Bahia, com a expulsão do Gregory, a gente teria levado a Copa do Brasil também, muito provavelmente. Mas enfim, foi um ano sensacional, o maior ano da história do clube. Aplausos ao John Textor por ter montado aquele super clube, por ter ido buscar o Arthur Jorge, que estava no Braga, um técnico de um time médio de Portugal, mas um excelente treinador. Palmas para ele ano passado, ano histórico para o Botafogo, ano que trouxe de volta a luz ao clube. Acontece que, na semana que o Botafogo é campeão da Libertadores, logo depois, na semana seguinte, brasileiro, iniciam-se conversas e boatos da saída do Arthur Jorge. Veja, isso no final de dezembro do ano passado. A saída do Arthur Jorge nunca vai ser 100% explicada, tanto por ele quanto pelo clube. Mas hoje, analisando, eu acho que é uma junção de duas coisas. A primeira, de realmente uma postura muito antiprofissional do Arthur Jorge, dinheirista, chantageando um pouco o clube e o Textor. E por outro lado, ele também, com certeza, enxergando a possibilidade do Botafogo não ser competitivo em 2025 e querendo, além de ganhar mais dinheiro, sair fora, porque a cobrança esse ano ia ser muito alta nele, uma vez que ele era o atual campeão de tudo. Então você joga a tua própria régua lá para cima. Arthur Jorge saiu. Em dezembro o Botafogo já sabia que ele ia sair. E o Botafogo fica até março sem treinador, gente. Veja, nesse período, eu e o Rafael, a gente chamou atenção para isso semanalmente no canal, seja no YouTube aqui, ou antes a gente era muito mais ativo no nosso canal no Twitter, até que a nossa conta foi banida, ninguém sabe por quê, mas enfim. E a gente daí broxou de ter a conta lá e migramos praticamente só para o YouTube. Mas nós semanalmente, no meu particular, no Twitter particular do Rafa, no do canal, a gente falava, gente, esse planejamento não existe. Um time que é campeão da Libertadores e campeão brasileiro não pode simplesmente começar o ano quase sem ter elenco para treinar, sem ter um treinador. Cara, que é isso? Não, o papai sabe o que faz, ele não é bilionário à toa. Vai lá gerir você então, você quer a volta do Montenegro. Todas essas posições de pessoas que não têm o menor senso crítico, de pessoas que são bajuladoras e não torcedores, né? Pessoas que são bajuladores e não influenciadores. Isso influenciou muita gente na torcida, uma ala muito grande da torcida, né? Que veio contra mim, veio contra o Rafa, veio contra vários outros perfis que tentavam chamar a atenção para o óbvio. Gente, o Botafogo está deixado de lado esse ano. Tá maluco, tá gastando não sei quanto, que deixado de lado, papai sabe o que faz, o ano só começa em abril.
Chega abril, a gente com o Renato Paiva. Acho que isso por si só já diz o que seria o ano do Botafogo. O Botafogo contratou o Renato Paiva. O time que era campeão brasileiro da Libertadores sai de Arthur Jorge para Renato Paiva. O Paiva faz um bom jogo contra o Palmeiras, 350 mil derrotas fora de casa, 450 jogos horrorosos, passa uma fase de grupos com um grupo fraquíssimo, com as calças na mão em segundo lugar, vai para o Mundial de Clubes, faz um bom jogo contra o PSG. O primeiro jogo foi contra o Seattle, foi pavoroso, o Botafogo ganhou porque deu sorte. Segundo jogo, daí a gente ganha do PSG num jogo épico do time, né? Isso ninguém pode tirar. Faz uma partida muito ruim de novo contra o Atlético de Madrid, faz uma partida muito ruim contra o Palmeiras e o Textor é chutado da França nesse entretempo e resolve voltar a olhar para o Botafogo. Logo que ele faz isso, ele entende, peraí, esse técnico não dá. Esse técnico que ele mesmo colocou. Ele colocou o técnico, né? Não foi eu que escolhi. Não foi o Rafa, não foi o Universo Botafogo, não foi a Alô Comunidade, não foi o Gui, não foi o André, né? Não foi. Não foi o Botafogo Barbárie, não foi o Joãozinho do Bom Dia, não foi o Biriba Vegano, foi o John Textor que escolheu. E ele tem que tirar. E aí ele tinha uma infinidade de opções no mercado para trazer. O Botafogo hoje é uma vitrine, tanto para jogador quanto para técnico. Ou era pelo menos, nesse momento atual, com a zona que está o clube, a gente não sabe como é que está. Mas até então era uma super vitrine. E assim como foi uma surpresa o Renato Paiva, surge do nada o David Ancelotti, que nunca foi técnico na vida. Tem pedigree, tem nome, tem currículo como assistente em outros clubes, mas como treinador, não. E veja, o Botafogo, na minha opinião, com um elenco muito mais fraco né, do que o time titular e do que o elenco ano passado que tinha, muito mais fraco. Nosso elenco hoje é muito mais fraco do que 2024. O Botafogo tinha que ter contratado um técnico que fosse técnico mais tarimbado, conseguisse extrair mais dos seus jogadores, que não fosse uma aposta, porque de aposta o nosso elenco já está cheio. O Botafogo está cheio de apostas esse ano, praticamente só apostas. E aí os jogadores mais tarimbados que vieram, como o Arthur Cabral, na minha opinião, cara, o cara que pensou a contratação dele, e aí eu vou entrar a falar do scout, cara, o que está na cabeça do scout esse ano? Porque não interessa se ele não era a primeira opção, se ele era a quarta. Não é o tipo de jogador que tem nenhuma característica em comum com o Igor Jesus. Então você não substituiu o Igor Jesus. O Gregory, que saiu, que era o pilar de sustentação defensiva do time, veio o Danilo. O Danilo é segundo volante igual o Marlon. Com características de marcação não tão forte, muito similares. E é um jogador que gosta muito de construir e atacar. O Gregory é um jogador que começava a jogada, dava o primeiro passe e segurava a zaga. Ficava ali parado. Ó, toma a bola, eu vou ficar aqui. O Danilo é o cara que dá a bola e vai até a outra área para finalizar. O Marlon é o cara que constrói o jogo, se adianta um pouco e fica parado esperando que a bola volte nele para ele continuar construindo. Nenhum dos dois cobre lateral. Nenhum dos dois é meio campo de cobertura. Então você não repôs o Gregory. E se eu for voltar, a gente não repôs o Igor Jesus com o Arthur Cabral, a gente não repôs o Gregory com o Danilo, e daí eu vou voltar mais. O Botafogo tinha o melhor ponta-direita do continente e um dos melhores atuando do planeta no passado. Me diga um ponta-direita, ou um não, mas me diga 3 ponta-direita no mundo que estavam jogando tanto quanto o Luiz Henrique. Então assim, a gente tinha um dos top 5 jogadores da posição no mundo, que era o Luiz Henrique, 1,80 m, quase um touro fisicamente, rápido, passada larga, jogador que ama driblar para a linha de fundo, canhoto jogando pela direita, só que não fica cortando o tempo inteiro pro meio, ele corta muito para a linha de fundo, jogador imprevisível, jogador de arrasto. O reserva dele, que era o Júnior Santos, foi o melhor jogador do primeiro semestre ano passado do país. Ele tinha esses 2 pontas direita, e a gente fica só com o Arthur para esse ano. Jogador de 1,68 m, um meia construtor, que, volta a falar, a posição dele não é ponta, e é por isso que ele não consegue render. Ele hoje deveria jogar de camisa 10 ou de segundo atacante. Aí tá o nosso único ponta direita, a gente saiu de Luiz Henrique e Júnior Santos pro Arthur, que não é jogador de velocidade, não é de arrasto, não busca linha de fundo, não é bom finalizador, não cruza tão bem, não é seguro jogando, né? Um jogador que claramente é inseguro. A gente saiu de Tiquinho Soares, que mesmo morto é um jogador que tem um refino técnico, sabe fazer um pivô, segurava uma bola, se posicionar para bater uma bola dentro da área, o outro, mesmo morto fisicamente, mesmo jogador muito abaixo do que estava no outro ano, mas para ter Mastriani, Juan Cruz, que nem está mais no time, Elias Manuel. Pô, é assim, o trabalho do scout esse ano é nota 3, porque trouxeram o Caio Pantaleão, que é um ótimo jogador,
O Danilo, pelo que eu entendi, nem foi do scout, é um trato direto do Textor com o gringo, com o grego lá, então nem entra pro scout. Então, esse ano é o Montoro e o Caio Pantaleão. O resto, Santi não deu certo aqui, claramente tem 8 meses, jogador que não tem o refino técnico e a pujança física para jogar no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos até agora não mostra nada disso, né? O Natan, nem preciso falar, o Natan é reserva do Grêmio, tipo, e aí aqui pagou 10 milhões de dólares num cara desse, né? O Matheus Martins, que até hoje não se provou, fez 3, 4 bons jogos em um ano no clube. E hoje é nosso ponta titular porque não tem alguém. Agora acho que vai ter o Jefinho. E daí a gente volta a precisar do Jefinho, porque não contrataram ninguém decente. Então o planejamento do Textor é nota 1, né? A atuação do Scout é nota 2, cara, é óbvio que o ano vai dar, é óbvio que vai falhar. Só que a gente vem desde janeiro apontando, gente, o Textor tá fazendo bobagem, a gente tem que dar uma pressionada lá. Gente, o Scout tá contratando jogador a preço, né, estratosférico, jogador que a gente tá vendo que dificilmente vai dar certo aqui, que esse cara, a qualidade técnica é muito inferior do que deveria. E a galera, não, ele não é bilionário à toa. Ah, você não sabe de nada, o scout do Botafogo é o melhor do mundo, não é? E a gente falando, gente, tá errando. E errou de novo, errou mais uma vez, errou outra vez, errou de novo, errou, o scout vem errando, o Textor errando. E aí a gente deságua na célebre frase do Textor, né, quando no ano do Botafogo do início foi um negócio calamitoso, não, o ano só começa em abril, daí eu, Rafa, batendo, gente, isso é absurdo, isso não existe, não se joga fora 4 meses de preparação. Bom, resultado dessa panela de pressão toda criada pelo próprio John Textor é que a gente chega, os atuais campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, chega em agosto, eliminado da Libertadores, e vai ter que ralar o cu na ostra até o final do ano para tentar pegar o G6. Porque o elenco é totalmente torto. Você olha vamos lá, olha para as pontas do Botafogo, a ponta direita só tem o Arthur, só tem ele. Qualquer outro jogador que vai para lá você está improvisando, e mesmo as improvisações são de jogadores ruins. O Matheus Martins não é um jogador que tem nível para estar no Botafogo, e hoje vai ter que ser titular, porque não tem melhor, olha só. Aí o Arthur, aí contratou o Barreira, que é um jogador que joga de camisa 10, o Savarino parece ter cadeira cativa no time há 8 meses, esse cara sanguessuga no Botafogo. Tá lá, intocável há 8 meses. O Barreira e o Montoro jogam de camisa 10, é a posição melhor para eles. E aí como é que vai fazer? Vai deixar o sanguessuga em campo porque no Botafogo esses caras ganharam cadeira cativa. Marlon Freitas é a mesma coisa, né? Tá lá com cadeira cativa até hoje. Então, essas falhas com o passar do tempo minaram muito do resultado esportivo do clube. Minaram claramente, né? A ponto do Botafogo chegar em agosto com as 2 taças que ele tinha para defender no ano e já entregues. O Botafogo em agosto já empurrou as 2 taças para fora do clube. Já não tem chance. Tá eliminado da Libertadores e sem a menor chance de ser campeão do Brasileiro. Então, e aí eu lembro lá em abril, maio, não, foi março, eu acho, o Texto, né? Aquela palhaçada, botou as 2 taças na mesa, venham pegar, nós somos os campeões. E o cara ao mesmo tempo tava pegando os 700 milhões do Botafogo e enfiando lá no Lyon. Quando que ele achou que ia dar certo o ano do Botafogo? Quando que ele olhou pro ano do Botafogo? Pare e analise comigo. Quando é que vocês acham que o Textor falou, pera aí, eu vou focar no Botafogo? Porque o Botafogo, de todos os clubes do prospecto, né, da pasta do Textor, era o clube de sucesso, é o Botafogo. Não é o Lyon, não é o Molenbeek, não era o Crystal Palace, era o Botafogo. Atual campeão de tudo. Time que foi jogar o Mundial de Superclubes, que ganhou do PSG lá. Então nós éramos o prospecto principal da holding. Nós éramos o principal clube, o principal ativo da holding. E olha que a gente opera em real. E daí esse clube, que poderia ter 700 milhões em caixa para investir, com o scout tendo cautela, o Botafogo foi contratando a esmo, jogando dinheiro fora, o scout errando uma posição atrás da outra, o John Textor empurrando todo o nosso caixa quase pro Lyon, só os torcedor foi para lá, é bizarro, sabe, nosso dinheiro. E aí, no meio do ano explode, né, o rebaixamento do Lyon, com a expulsão dele da França, com a expulsão praticamente dele da própria holding dele, né? No meio do caos, o Botafogo se vê na janela de meio de ano, que era uma janela corretiva, o Botafogo se vê sem poder econômico ou sem poder de gestão para poder, de fato, corrigir o elenco que vem torto desde o começo do ano, vem desmontado. Como eu falei, a gente saiu de Luiz Henrique e Júnior Santos para Arthur, a gente saiu de Gregory para Newton, a gente saiu de Almada para Santi Rodrigues, a gente saiu de Igor Jesus para Arthur Cabral, a gente saiu de Tiquinho Soares para Mastriani. Vocês conseguem entender?
Quando que isso ia dar certo? E aí a gente chama atenção disso desde janeiro. E não é porque eu sou chato, não é porque eu sou um velho chato, como já escutei, não é porque o Rafa é mal-humorado, não é porque a gente não é vendido, é porque a gente não vende ilusão, porque eu não tô aqui para ganhar dinheiro falando pra torcida uma coisa que é mentira. Até porque o Rafa, a gente nem tem um canal para ganhar dinheiro. Se a gente ganhar dinheiro, ótimo. Até agora a gente só veio aqui falar com vocês. Então a gente está aqui para trocar ideia honesta. E a honestidade, em janeiro, foi obtida por grande parte da diretoria, da torcida, de pessoas que têm interesses com isso. Aí agora tá todo mundo com o rabinho entre as pernas, fingindo que não falavam o que falavam desde janeiro. E aí, né? Ah, não, mas é que eu defendo o clube. Meu amigo, mentir não é defender, não. Olhar para uma merda e falar que é um coqueiro não é defender a merda, não, cara. Se tem um cocô que você não pode pisar no meio do caminho, você não vai falar pro cara, não, pode pisar que isso aí vai dar sorte. É isso que a gente estava fazendo, uma parte da torcida. Isso não é defender o próprio clube. Mentir, fingir que a realidade é outra, olhar para um planejamento de lixo e falar, não, mas ele sabe o que está fazendo. Como que sabe? Porra, você não precisa ser um cara gestor de futebol para ver quando uma merda está sendo feita de maneira homérica. Porque não era qualquer problema. O Botafogo estava trocando jogadores nota 9, 8 por jogadores nota 5. O Botafogo estava saindo de pontas agudos, físicos, de 1,80m, touros fisicamente, que gostam de drible, para um construtor de 1,68m de um lado, que do outro é até a mesma coisa. Que é o Savarino no centro, 1,68m construtor, o Montoro ou o Santos do outro lado é a mesma coisa, e o Arthur, a gente tem 3, 4, 5 jogadores de 1,70m para atuar como ponta ou como meia. Você não vai reter a bola, você não tem uma jogada aguda, você não tem saída com bola longa, você não tem escape no contra-ataque em velocidade, você perdeu a essência do time campeão. Agora a nova ilusão é, ah não, seremos campeões da Copa do Brasil. Tá fácil. Fácil pra quem, cara pálida? Vocês acompanham o Botafogo jogar? Ah, mas o Vasco de fato é um time muito abaixo do Botafogo, a chance de passar do Vasco é grande, mas tem vários outros times ainda pra jogar lá na frente. E alguém consegue olhar para esse elenco do Botafogo hoje e ter confiança em alguma coisa? Eu não tenho. E essa é uma grande diferença. Não existe mais confiança. O ano passado, quando o Botafogo ia jogar, a gente confiava que ia jogar de igual para igual com os maiores rivais e que a gente era muito mais time que os menores, do ponto de vista de elenco. A gente olhava para Palmeiras e Flamengo do mesmo nível de competição e dali para baixo, para a gente era tudo João, como diria o Garrincha. Hoje em dia nós somos uns do João. A gente voltou a ser um João. E é isso. O Botafogo saiu no time nota 8,5, 9 para o time nota 6, 5,5. Né? O nosso primeiro volante saiu de Gregory para Newton. Saiu de um cara nota 9 na posição dele, 8,5, 9 para o cara nota 5. E a galera, não, mas o menino Newton, que tem 25 anos, nem da base é. Que as pessoas são tão ignorantes que o menino, a base. O Newton nem é da base do Botafogo, nem é menino. O Newton nem destaque foi do Criciúma rebaixado no passado. Para não falar do PK no início desse ano. O que o Botafogo quer em 2025? O que o Textor quer? O que o Textor quis até julho com o Botafogo? Porque ele só voltou os olhos dele para cá depois que ele foi chutado da França. Então larguem a bola do Textor. Lembrem que isso aqui, ó, isso aqui é o que vale no final. Ninguém aqui é torcedor. O investidor hoje está vivo, amanhã pode estar morto. Hoje ele é o dono, amanhã pode vender. Essa estrela aqui, amigo, vai estar aqui para sempre. Entenda uma porra dessa, não é possível. Quando alguém critica o Textor, não é porque eu quero a volta do Montenegro, do Rotenberg, ninguém é mongoloide aqui. Só que se eu critico uma coisa que está errada, eu não posso ser alvo depois. Pensem. Se você está olhando uma coisa errada, você vai falar que está certo só porque você gosta daquela pessoa. Eu não faço isso com meus filhos, porra. Vou fazer com o clube, com o investidor. O errado tem que ser tratado como errado. A crítica construtiva tem que existir. O Botafogo ainda, por exemplo, ainda tem tempo para contratar um zagueiro, um ponta diferente, mais um centroavante, de repente, já veio o cara da Espanha, que ninguém sabe se joga ou não. Tem tempo ainda para pelo menos ter alguma chance em Copa do Brasil, pegar um G4 brasileiro, e o tempo tá andando e as pessoas não estão cobrando ninguém. Aí começam a virar metralhadora para jogadores em campo, que como eu falei, tem um monte de jogador jogando nada, mas a culpa não é deles de estar lá. Quem planejou que eles estivessem lá, que errou. Quem botou um monte de jogador inútil em campo e coloca ao mesmo tempo porque não tem outro no elenco, é ele. O treinador chegou agora, não tem um mês de casa. Primeiro trabalho como técnico, como é que eu vou cobrar o cara? Falta consciência da torcida, falta consciência do Textor, falta 2025 ser minimamente próximo daquilo que foi 2024. Beleza, galera? Dolorido,
Mas é o que temos para hoje. Um grande abraço.